Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu aqui, Fabrício Rebelo, hoje para tratar de um assunto que não chega a ser novidade, era algo já esperado, mas que representa, sim, um baque, um retrocesso na pauta de acesso às armas, principalmente em relação aos atiradores desportivos e a expectativa de finalmente ver implementada a previsão legal que lhes confere o direito ao porte de arma. Nós vimos aqui em alguns vídeos, já são algumas passagens sobre esse assunto, que na expectativa, na tentativa de contornar a omissão regulamentar que ainda impera em relação ao disposto no artigo 6º, inciso 9º, do Estatuto do Desarmamento, em que se previu a necessidade de uma norma regulamentar para implementar o direito ao porte de arma dos atiradores, diversos estados começaram a tomar a iniciativa de, no âmbito de seus respectivos territórios, reconhecer a atividade dos CAC como atividades de risco para fins de caracterização de efetiva necessidade. Isso visava favorecer o reconhecimento dessa efetiva necessidade em pedidos de porte de arma direcionados à Polícia Federal, na expectativa de que esses pedidos passassem a ser deferidos com base nessas legislações. Desde as primeiras análises que fizemos aqui no canal, nós deixamos bem claro que a possibilidade disso se manter no âmbito do Supremo Tribunal Federal era muito remota, tendo em vista o histórico da Suprema Corte na análise desse tema e o entendimento que ali já é pacífico de que estados não podem legislar sobre matéria penal nem sobre porte de arma, que seria uma regulamentação a respeito da circulação de material bélico. E essa previsão é sim uma previsão reflexa no direito penal, desde quando o porte de arma no Brasil é crime, e é justamente essa permissão ao porte que elide, afasta a caracterização desse crime. E, portanto, é perfeitamente enquadrável essa temática no âmbito do direito penal e, consequentemente, se estabelece a reserva a que somente a União legisle sobre esse tema. Estados não poderiam legislar sobre isso. E foi exatamente o que aconteceu agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que derrubou as primeiras leis que chegaram contestadas à Suprema Corte, inclusive contestações essas trazidas pela própria Procuradoria-Geral da República. Não são nem sequer aquelas ações movidas inicialmente por partidos políticos. Essas legislações foram impugnadas pela própria PGR no âmbito da Suprema Corte, e a Suprema Corte concluiu agora o julgamento sobre elas. É isso que está, inclusive, aqui destacado em mídia. Nós temos aqui a matéria do Migalhas, é um site jurídico. STF invalida leis estaduais de porte de arma a caçadores e vigilantes. A manchete, mais uma vez, né, o título é péssimo, porque não é disso exatamente que se trata, mas aqui o teor é bastante elucidativo. Por unanimidade, o colegiado reconheceu a competência exclusiva da União para tratar da matéria. E quando a gente vem no texto, a gente aí vê de fato que não é para caçadores e vigilantes apenas, é para CACs, né? Os caçadores aqui estão na sigla dos CACs, e vigilantes também, porque um dos estados colocou essa previsão junto, né? Pegou carona nessa disposição e colocou ali a previsão dos vigilantes. Mas o que é que nós temos aqui ainda no texto da matéria? O plenário do STF, por unanimidade, isso é importante, invalidou leis dos estados do Acre e do Amazonas que autorizavam o porte de armas de fogo a atiradores desportivos e davam prazo para que os estados regulamentassem a matéria. Nós vemos aqui que já há uma desconexão, né? Lá em cima se falou de caçadores, aqui embaixo já se fala de atiradores desportivos. No caso do Acre, também foi invalidada norma com previsão semelhante em relação aos vigilantes de empresas de segurança privada. O voto condutor foi o voto da ministra Carmen Lúcia. E aqui nós temos a identificação das ações, ADI 7188 e 7189, ajuizadas pelo PGR Augusto Aras.
Lá no site do Supremo, essas informações estão também facilmente disponíveis, a ADI 7199, que teve o encerramento da sessão virtual recentemente, no dia 26 de setembro, né? Só foi publicado o resultado agora, por isso a matéria, o resultado foi publicado no dia 4, a ata de julgamento, e a decisão, o tribunal, por unanimidade, reconheceu, ou melhor, converteu o exame da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5835, de 30 de março de 2022, do Estado do Amazonas, nos termos do voto da relatora. Julgamento no plenário virtual que ocorreu entre 16 e 23 de setembro. Na ADI 7188, a mesma conclusão, a mesma ata, as duas ações foram julgadas conjuntamente, a mesma conclusão, só que em relação à legislação do Acre. Nós temos nesse voto, além desse reconhecimento que já era absolutamente esperado, algumas questões que, no entanto, são bastante preocupantes e que demonstram como, infelizmente, a legislação armamentista não é algo de familiaridade para mesmo ministros da Suprema Corte. E isso é grave, porque demonstra uma análise da matéria por um viés completamente equivocado. O voto da ministra Carmen Lúcia, que foi repetido nas duas ações, traz aqui um apanhado sobre o reflexo da afronta à Constituição por conta dessa temática, mas aqui, em uma determinada passagem, ela estabelece que o artigo 6º da Lei 10.826 já prevê o porte para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento dessa lei, observando no que couber a legislação ambiental. Quer dizer, ela reforça aqui que existe já essa previsão legal para os CAC, para os atiradores desportivos. Mas aqui adiante, ela demonstra uma total confusão em relação aos institutos. Ela diz aqui, no voto: no exercício da competência constitucional própria, as casas do Parlamento definiram nos incisos 8º e 9º do artigo 6º da Lei 10.826 que terão direito ao porte de armas as empresas de segurança privada, porque aqui também havia essa impugnação, nos termos do estatuto, e os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades desportivas demandem o uso de armas de fogo, sendo de se observar o regulamento do estatuto e, no que couber, a legislação ambiental. E aí ela diz o seguinte: para que os atiradores desportivos e as empresas de segurança privada disponham do porte de arma de fogo, faz-se mister o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 10, a serem aferidos pela Polícia Federal, instituído integrante dos quadros da União, única a dispor da atribuição para autorizar o porte de arma de fogo. Aqui, ela confunde claramente o porte do artigo 6º com o porte do artigo 10. O porte do artigo 10 é para o cidadão comum. O porte do artigo 6º é outro porte decorrente de função pública, de prerrogativa ou de condição típica especial, como é o caso dos CAC. Não por outra razão, aqui no artigo 6º estão previstas diversas outras categorias. Se o entendimento da ministra estivesse correto, os integrantes das Forças Armadas deveriam demonstrar efetiva necessidade para ter porte de arma. Os integrantes das polícias também precisariam demonstrar efetiva necessidade para ter porte de arma. As guardas municipais, os agentes da ABIN,
Enfim, todos aqueles que estão aqui nesse rol precisariam demonstrar efetiva necessidade, o que é legalmente absurdo, juridicamente absurdo. Ela confundiu grosseiramente os institutos do porte de arma do artigo 6º com os do artigo 10 e colocou para a materialização do porte no artigo 6º o requisito que só é aplicável ao artigo 10. Isso não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista da nossa legislação. Agora, infelizmente, esse voto foi aprovado, por assim dizer, ele foi acompanhado à unanimidade por todos os ministros. Então, esse entendimento passou a ser um entendimento consolidado. Não há o acórdão ainda publicado, mas muito provavelmente vai versar sobre isso. E aí nós teremos uma outra absurda confusão a respeito do Instituto do Porte de Arma, da regulamentação de armas de fogo, trazido no âmbito da Suprema Corte. Isso está se tornando algo gravíssimo. Os ministros da nossa Suprema Corte manifestamente não conhecem nada da legislação sobre armas, fazem confusões infantis, grosseiras, a respeito dos institutos que são tratados na legislação. Isso é absurdo. Se julga com base no que não está escrito, se julga com base em achismos. Não é assim que funciona. Imagine, integrante das Forças Armadas precisa demonstrar efetiva necessidade para ter porte de arma? O policial precisa? O juiz, o promotor precisam? Então por que o CAC, o atirador desportivo especificamente, que está previsto no mesmo artigo, precisaria? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Isso é absurdo. Mas, infelizmente, mais uma vez, a legislação não é compreendida, é atropelada e o fato objetivo é que se prevalece aqui esse entendimento. A questão, então, põe fim à expectativa de resolver a omissão na regulamentação do porte dos atiradores por meio das legislações estaduais. No frigir dos ovos, ao final do dia, como diz o meu amigo Mauro, do canhoto armamentista, é isso que significa. Se reconheceu que estados e, por consequência, municípios não têm competência para tratar desse assunto. Era algo esperado, eu inclusive tinha feito uma sugestão um pouco diferente para que se não deixasse tão escancarado que a finalidade do reconhecimento da efetiva necessidade, ou melhor, da atividade de risco era para o reconhecimento da efetiva necessidade, porque aí havia uma vinculação, mas infelizmente o caminho adotado foi outro e isso deixou muito vulnerável essa questão. A possibilidade de manutenção na Suprema Corte era de fato muito pequena. Não quer dizer, evidentemente, que caso adotada uma outra estratégia fosse garantia de que isso prevalecesse, não adianta aqui dizer isso, não é isso que eu estou afirmando, mas pelo menos se deixava à margem uma sustentação maior. Aqui nesse julgamento, o ministro Nunes Marques também acompanhou, ainda que por outras razões, mas um voto com algumas considerações mais ligadas aos julgamentos dos próprios decretos, daquelas ADIs que fazem a impugnação dos decretos, mas sem afetar o mérito do que foi decidido no voto da ministra Carmen Lúcia, que reconheceu a impossibilidade de estados versarem sobre essa matéria. Aliás, o julgamento deveria se encerrar com isso, não era necessário avançar sobre qualquer outro tema, era simplesmente reconhecer que a matéria tem natureza penal, tem natureza de circulação, se for o caso do entendimento, de material considerado bélico, ainda que por equiparação, e com isso se encerrar o julgamento, mas infelizmente se avançou também nessa temática a respeito da efetiva necessidade, e aí a coisa fica completamente embolada e muito mais difícil de se resolver. E isso faz com que toda essa expectativa por soluções alternativas
acabe. Está claro que não vai ser um caminho tratar disso em legislações estaduais e municipais. A grande probabilidade, a certeza praticamente de que todas as outras ações sejam julgadas exatamente no mesmo sentido. Todas essas legislações vão ser derrubadas, tal como foram agora as do Acre e do Amazonas. Então, a única forma de efetivamente resolver essa questão vai ser na via federal, pela alteração de fato do Estatuto do Desarmamento, e quem sabe isso se torna agora possível a partir dessa composição do Congresso para 2023, e esperamos que como suporte ao presidente da República. Só há esse caminho. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse nosso conteúdo. Reitero aqui sempre os lembretes para que você não deixe de interagir conosco, deixando sua avaliação, compartilhando os nossos conteúdos. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar suas notificações. E se você já é inscrito, confira se a sua inscrição continua ativada e se as suas notificações também estão. E claro, deixe aqui o seu comentário, sobretudo a respeito da sua opinião. Se concorda, se não concorda com as abordagens que são aqui feitas, se acha que ainda existe algum outro caminho alternativo a não ser, de fato, a alteração na legislação federal. E aqui na descrição do vídeo você encontra as formas de ter uma relação mais próxima com o canal, apoiando a nossa produção de conteúdo e com isso desfrutando de alguns benefícios exclusivos, dentre os quais a inclusão do seu nome aqui nos nossos créditos que aparecerão logo agora ao final. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.